Então, primeiro, Crônicas capítulo 5, verso 20. Foram ajudados contra eles, e os hagarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Amém? Que texto extraordinário. Existia uma guerra onde Rubens, Gade e uma parte de Manassés, são tribos de Israel, eles estão numa peleja, e o texto fala sobre isso, diz que eles foram ajudados. Ajudados por quem? Por Deus. E eles foram ajudados no meio da batalha, e diz que no meio da peleja, quando a situação ficou apertada, o que eles fizeram? Clamaram a Deus. E o texto diz que Deus os ouviu. Isso é algo extraordinário. Se você entende que você tem uma aliança, quando eu falo assim, Deus ouviu aquele povo que tinha uma aliança com ele, Deus continua o mesmo. E o que você apresenta a ele, ele ouve. E diz o texto, que Deus os ajudou, porquanto eles confiaram em Deus. Faça uma oração. Pai, fale conosco, aplique essa palavra ao nosso coração, ministra sobre nós essa vida que está nessa palavra, ó Deus, palavras de vida, de transformação, de encorajamento, de inspiração, palavras que transformam, que essas palavras penetrem em nossa mente, em nosso coração, aquele que está em casa seja alcançado por ela, e que, ó Pai amado, seja transformado em nome de Jesus, amém e amém. Eles estão diante de um momento agora bem conturbado. Quem está governando o mundo é a Síria. Eles agora estão como um império mundial, governando todas as coisas, e Israel está também sofrendo essas ameaças e essas dificuldades. Eles não estavam imunes às circunstâncias que estavam acontecendo mundialmente, como nós hoje, né? Nós servimos a Deus, mas não estamos imunes às questões que estão acontecendo mundialmente. Mas a perspectiva que Israel enxergava as coisas deveria ser diferente, porque Israel não estava apenas sendo governado por uma sociedade, por um grupo que estabelece uma cultura sobre eles, mas Israel deveria servir a Deus e ser uma nação santa. Então não era apenas uma influência externa que deveria predominar sobre a nação, mas era um propósito que estava além daquele que acontecia socialmente, politicamente. E eu vou repetir isso de outra maneira, eu vou tentar falar de outra maneira. Ainda que as coisas aconteçam, existe um movimento político, existe um movimento social, existem coisas acontecendo. Existe um governo que é diferente desse e que se manifesta sobre aquele povo que tem uma aliança com Deus. Isso é algo extraordinário, porque nós estamos inseridos no mundo e nós temos influência política sobre nós temos influência social, nós temos várias coisas acontecendo, mas nós estamos também debaixo de um governo eterno, no qual nós nos submetemos e fizemos uma aliança com Ele na cruz, ou melhor, Ele fez uma aliança conosco na cruz. Então não é apenas um aspecto político, econômico, a força militar, o poderio humano, mas é Deus que estabeleceu um propósito sobre nós, e ainda que essas coisas nos tragam temores, Ele continua governando sobre todas as coisas. Gade, Rúben, Manassés estão agora sendo oprimidos e passando por um momento difícil. Eles estão numa batalha contra os hagarenos,
e eles estão no momento difícil dessa batalha, e o texto diz que quando eles se sentiram apertados, eles clamam a Deus. Mas é interessante que mesmo diante dessas circunstâncias, do acesso que eles tinham a Deus, o texto diz que eles estavam preparados para a batalha. No verso de número 18, diz que eles possuíam 44.700 homens de combate, preparados fisicamente e capazes de manusear o escudo, a espada e o arco. Pessoas estavam preparadas para aquela guerra. Sabe o que tem acontecido ultimamente? Existem pessoas que vivem em polos. Ou ele vive no polo do preparo, ele diz assim: eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso fazer minha pós-graduação, eu preciso fazer meu mestrado, meu doutorado, eu preciso ser o melhor no que eu faço, e tem que ser mesmo. Mas o problema é que ele vive aqui, e ele se esquece que ele não vive só aqui, ele vive dentro de uma aliança, e que existe um propósito também. E às vezes ele fica nesse polo e esquece desse outro lado, que não deveria ser um polo, mas a própria vida dele. Antigamente as pessoas viviam em polos, né? Como que eles viviam? Era assim, e existia uma divisão. Ó, isso que eu faço, isso aqui é do mundo. Isso aqui que eu faço na igreja, isso aqui é sagrado. Então, se eu estudo e me qualifico, isso aqui é do mundo. Se eu trabalho, isso aqui é do mundo. Tudo que eu faço que não envolvia diretamente o templo, isso era do mundo. E só o que eu fazia no templo era de Deus. E a gente descobriu que a nossa vida não são polos, mas nós vivemos integralmente em Deus. E quando eu me qualifico no meu trabalho, ali eu posso glorificar a Deus. Quando eu estou servindo aqui, eu também estou sendo qualificado para servir aqui. E o texto diz que eles estavam preparados, e o preparo é indispensável. Deus nos garante vitória, mas Ele sempre nos ensina a estarmos preparados. Deus nos garante vitória, Ele diz: eu vou guerrear por vocês, e eu vou vencer essa batalha, mas vocês vão ter que batalhar. Como é interessante a Bíblia. Preparo e confiança em Deus não são termos contraditórios. Estar preparado no que você faz, ser o melhor consultor, ser o melhor vendedor, ser o melhor maquiador, ser o melhor faxineiro, ser o melhor sapateiro, melhor pedreiro, o melhor funcionário público. Isso é obrigação daqueles que conhecem a Deus, porque confiam nele, e nós temos que ser melhores naquilo que fazemos, para que o nome de Deus seja glorificado em nossa vida. Precisamos estar preparados. O preparo é uma responsabilidade. E quando a pessoa ela se prepara, ela faz o melhor. Independente dessa profissão, da qualificação dessa pessoa, no sentido de estar em funções que socialmente parecem ser melhores, como de um médico, de um advogado, e que outras parecem ser menos qualificadas, como de um sapateiro, um padeiro, um gari. Mas eu posso fazer o melhor dentro daquilo que eu tenho para fazer. Depender de Deus, confiar nele, não é um polo diferente daquele que é o nosso preparo para servir a Deus. Seja o melhor no que você faz. Estude, se aprofunde, domine o assunto. Seja uma pessoa competente, mas confie em Deus de forma fiel e profunda. Saia da zona de conforto, se prepare ainda mais, busque estar em ambientes que te desafiam, que te façam crescer, pessoas que te desafiam a você ser melhor. Já esteve em lugares assim? É interessante, porque às vezes a gente não gosta de um ambiente que tem pessoas que às vezes nos desafiam. A gente tem a nossa história e às vezes nós nos sentimos diminuídos diante de pessoas assim. E às vezes quando nós somos desafiados, confrontados, nós temos a tendência a recuar, a olhar para trás e nos sentirmos diminuídos, ao invés de crescermos
e falarmos assim: eu vou ser melhor, não porque eu estou competindo com aquela pessoa, mas porque eu posso ser melhor para Deus, para servir a Deus. Precisamos estar preparados. Segunda coisa que eu quero pensar com você é que nós lutaremos e venceremos batalhas que aparecerão diante de nós. O verso de número 20 diz isso: eles lutaram contra os Hagarenos, Getur, Nafis e Nodab. É interessante porque às vezes nós achamos que vamos servir a Deus e seremos livres das batalhas. Agora eu vou servir a Deus e Deus vai tirar todas as batalhas da minha vida. E por vezes Deus usa as batalhas para que possamos crescer. Ele usa as batalhas para que saiamos da zona de conforto. Ele usa as batalhas para que possamos acreditar mais naquilo que Ele já colocou sobre nós. A diferença não é que não teremos batalhas, mas é que temos a certeza da vitória em meio às batalhas. Quando desejamos vitórias, nós não conseguimos ter vitórias sem que sejamos desafiados em algo, sem que estejamos em batalhas. Precisamos ter a consciência que nossas batalhas já foram vencidas. Amém? Você recebe isso? Sua batalha já foi vencida por Deus. Não quer dizer que não sofreremos derrotas. Pastor, como que eu vou vencer batalhas e se eu vou ter derrotas? Porque a derrota pode ser uma perspectiva humana, mas diante de Deus, nada foge ao controle dele. Isso merece um aplauso, né? Isso merece um aplauso. Glória a Deus! Glória a Deus que na perspectiva divina, nada foge do seu plano eterno. Está tudo sob controle. É a maior garantia que temos. Estar debaixo de uma aliança com Deus diz para nós que não seremos derrotados. Nossa visão pode ver algo vindo sobre nós e nos sentimos amedrontados quando olhamos apenas na nossa perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus, a vitória já foi decretada. Na perspectiva de Deus, as coisas já aconteceram, o final já está estabelecido, e nós estaremos com o Senhor, nós estaremos reinando com Ele. Já está, só você ler Apocalipse. Diz que a igreja já está com Ele em adoração. Ele já nos viu com Ele em adoração. Na perspectiva humana, as lágrimas correm, as dores acontecem, sofremos, mas na perspectiva divina, as lágrimas já estão sendo enxugadas, nós já estamos diante do trono, já estamos em adoração, porque na perspectiva divina, a vitória já chegou sobre os seus filhos. Você precisa ter essa consciência que Deus está presente em nossas batalhas. Aquelas tribos, elas usufruíam disso. Diz o texto que Deus entregou os Hagarenos nas mãos do exército de Ruben, de Gade e de Manassés, metade da tribo de Manassés. Deus está presente em nossas batalhas. Eita, vou falar de novo. Deus está presente em nossas batalhas. Que extraordinário saber que nunca estaremos sozinhos, nem sequer um segundo. Que Deus não se esconde nos momentos de crise, ainda que por vezes Ele se faz presente em silêncio. Ele não se esconde. Às vezes Ele está em silêncio. Às vezes Ele diz não para nós. Por vezes Ele permite até mesmo o sofrimento. Mas a perspectiva dele, Ele está regendo, governando tudo de forma sobrenatural, soberana, para que o plano dele se concretize sobre nós. Jesus
estava no Getsemane, e ele fala para Deus: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Deus permaneceu em silêncio, não respondeu nada para Jesus. Mas mesmo que ele não respondeu, Deus estava redimindo o universo naquele momento de silêncio. Não quer dizer que quando ele estava em silêncio, que ele não estava agindo. Não quer dizer que no momento que Deus não responde, que ele não está fazendo nada. Ele continua trabalhando em prol dos seus filhos. Silêncio não significa abandono. Você pode repetir isso para você mesmo: silêncio não significa abandono. Aí você pode falar isso mais profundo dentro de você, para que você saiba que Deus não te abandonou. Silêncio não significa abandono. Quando Deus se silenciou na oração de Jesus, não significa que ele abandonou, ele estava agindo e redimindo todo o universo naquele momento. Deus continua governando, ele não desampara os seus filhos, ele continua agindo em nossa vida, e no tempo certo dele, ele vai se levantar, como Jó falou. Como nós estamos na esperança, que no tempo certo, Deus se manifeste. Mas uma coisa precisamos ter em nosso coração e nossa mente: o silêncio de Deus não significa que ele nos abandonou. O silêncio de Deus significa que no tempo certo dele, ele vai se levantar sobre nós. Diz o texto assim, eles oraram, e Deus respondeu às suas orações, pois confiaram nele. Verso 20 mesmo, na parte C do versículo. E às vezes nós perdemos a visão da oração como uma arma de guerra. Mas eles estavam fisicamente prontos para a batalha, eles tinham escudos, eles tinham espadas, eles tinham arco e flecha, eles tinham equipamento, mas a arma mais poderosa que eles tinham não era esse equipamento, não era a condição física. A arma mais poderosa que eles tinham era a oração. Só que a gente perdeu essa perspectiva. A gente perdeu a perspectiva de uma oração como uma arma poderosa, capaz de transformar situações a longo prazo. E geralmente eu tenho uma visão de oração como uma estrada sendo pavimentada. Eu me antecipo em oração para aquilo que vai vir, já peço sabedoria, graça, e Deus vai pavimentando uma estrada. Só que às vezes ele pavimenta do fim para cá, né? A gente fica esperando que resolva logo aqui, e ele está pavimentando do fim para frente. Vai chegar um momento que a gente acha os lugares mais aplainados. Mas a oração também é como uma panela de pressão, que coloca aquilo sob pressão. Entende? Quando você está dentro de uma aliança, como Davi fez, Davi dentro de uma aliança com Deus, e tem um gigante afrontando o exército, e Davi ele não está olhando para o gigante, mas ele está olhando para uma aliança que estava sendo afrontada. Ele diz, ele não está vindo contra nós, não somos nós guerreiros que estamos sendo afrontados, ele está afrontando o Deus de Israel, e ele colocou aquela situação sob pressão. Ele colocou aquela situação debaixo de pressão, e ele apresenta a Deus isso, ele diz, ele está afrontando a Deus. Entende o que é colocar a situação debaixo de pressão? Pressão. Oração coloca as coisas debaixo de pressão. E eles estavam numa batalha, eles estavam prontos para a guerra, tinham armas, mas eles estavam dizendo para Deus, estamos perdendo essa batalha,
batalha, e eles dizem: estamos debaixo de pressão, Deus, nós precisamos do Senhor. E debaixo dessa pressão, Deus agiu. Deus fez algo extraordinário. Por isso, precisamos buscar e viver isso novamente. Precisamos viver a oração sempre, mesmo sem ver sinais. Precisamos colocar as coisas diante de Deus e colocá-las diante de pressão. A oração é uma arma de guerra. A oração coloca as coisas sob pressão. Jesus, ele falava sobre isso. Sobre colocar essas coisas debaixo de pressão, diante de Deus, e as coisas são transformadas. E para encerrar, a aliança com Deus coloca nossas batalhas diante de Deus. Mas eu queria que isso ficasse no nosso coração. O texto diz que muitas pessoas foram mortas, porque Deus deu libertação àquelas tribos, porque a batalha era de Deus. Quando eu estou numa aliança, a batalha não é minha, mas é do Senhor da aliança. A pessoa mais forte numa aliança, na nossa aliança, não somos nós. A pessoa mais forte numa aliança é Deus. Então, quando Deus nos comprou, entende isso? Jesus nos comprou. E a partir do momento que nós fomos comprados, nós pertencemos a Ele. E quando pertencemos a Ele, não adianta alguém chegar e falar assim: eu tenho uma pendência com você, Meire. Aí você vai dizer: não, eu não pertenço a mim mesmo. Eu tenho um Senhor sobre a minha vida. E a batalha que eu tenho, não é minha, mas é do Senhor que me comprou. Ele que tem direito sobre a minha vida. Porque eu pertenço a Ele. Somos ovelhas do seu pastoreio. Somos ovelhas do Senhor. E Ele diz que as ovelhas dele, ninguém as arrebata da mão dele. O que nós precisamos? De entendimento. Deus assume nossas broncas. Se alguém implica conosco, está implicando com o nosso Deus, com o Senhor da nossa vida, porque somos dele. Se alguém implica com você, não está implicando com você, está implicando com o teu Senhor. Hoje, nossas batalhas estão diante dele. Nossas batalhas são deles, estão sendo apresentadas a Deus. Se você está numa aliança, descanse. Se você está numa aliança com Deus, descanse nele. Se você está numa aliança com Deus, descanse nele. Você que está fora de uma aliança, você precisa renovar sua aliança com ele. Você que nunca fez uma aliança, precisa fazer uma aliança com ele. E quando nós fazemos uma aliança com ele, ele assume as nossas batalhas. Se ele é teu Deus, você pode descansar nele. Se ainda você não tem vivido esse relacionamento, hoje é dia de você viver isso, de você renovar a sua aliança com Deus, dizer: Deus, eu estou aqui, eu preciso. Você não precisa vir aqui na frente ainda. Se você quiser vir, você pode vir, mas você pode fazer onde está, na sua casa, aqui. Você pode se apresentar a Ele, renovar o seu coração nele, sua aliança, e desfrutar desse cuidado. Ainda que você tem que se preparar, ainda que você vai ter que lutar as batalhas, ainda que Deus estará presente, mas essa aliança não é apenas algo temporal, é algo que se vai estender pela eternidade. E isso é fundamental em nossa vida. Por isso, faça a sua oração, se apresente diante de Deus, ore ao Senhor. Em meio a esses louvores, faça a sua oração, clame a Deus, apresente seu coração. Tu és o Deus que vence as batalhas. Tu és o Deus que fez uma aliança na cruz. Quando o silêncio tomou Getsemane,
não trazendo uma resposta a Jesus, mas o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava redimindo o universo, o Senhor estava redimindo pessoas lá atrás, desde Adão. O Senhor estava operando algo extraordinário, e o Senhor continua fazendo isso hoje. O Senhor continua trazendo respostas, o Senhor continua operando milagres, o Senhor continua guerreando nossas guerras, batalhando as batalhas, ó Deus, que são nossas, porque quando o Senhor fez uma aliança, o Senhor nos assumiu como filhos, como servos, como amigos. Que o Senhor hoje se manifeste a cada coração, que aquele coração que está incerto, sem a certeza necessária, que o Senhor se manifeste. Quem pode trazer isso ao coração é o teu Espírito. Traga certeza aos corações, traga sinais, traga revelação, traga, ó Pai, manifestação do teu Espírito, de uma palavra rema, objetiva, revelacional, transformadora. Que o Senhor traga isso sobre nós, sobre nossos corações. Haja em nossas vidas, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus.